Existem duas maneiras de dar esse curso. Uma, que é a mais usual, é você sair de campo elétrico, campo magnético, ou seja, de cargas elétricas, de correntes. Correntes geram campos magnéticos, cargas geram campos elétricos. Você parte desses dois princípios, une a eletricidade no magnetismo e expande isso para as equações de Maxwell. Depois você pega as equações de Maxwell e vai para a equação da onda e mostra que isso tudo é luz. A radiação eletromagnética é a combinação da variação do campo magnético gerando variação no campo elétrico e vice-versa. Esse é o resumão do curso. Tá? Se for apertar o curso, vai dar isso. Vamos falar de cargas elétricas, aí como é que calcula o campo elétrico, o potencial, blá, 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 né? Aí a gente volta para... Aí chega uma hora que ele vai parar nisso e vai falar de correntes elétricas geram campos magnéticos, campos magnéticos geram forças, etc. Então, você tem forças elétricas, forças magnéticas, aí você junta as duas coisas e vai dar o eletromagnetismo. O magnetismo e a eletricidade junto dá o eletromagnetismo, tá? E cai nas equações de Maxwell. Eu já vi cursos que começam com as equações de Maxwell, o entendimento das equações de Maxwell te levam, é como se voltasse o filme, né? Você volta e chega na força elétrica e na força magnética, tá? Mas não é muito usual fazer isso, mas eu já vi, tem livros que fazem isso. Nós podemos fazer as duas coisas. Nós vamos começar com a carga elétrica, depois vamos para o campo magnético, campo elétrico e magnético. A gente vai chegar nas equações de Maxwell, mas enquanto a gente não chega, é bom que vocês tenham presente as equações, porque ela é o resultado final, né? Como, às vezes, para entender um filme, alguém precisa te dar alguma dica do que, né? Não vai dar o spoiler, né? Mas aqui não tem spoiler porque todo mundo já sabe que as equações de Maxwell é o final do filme, não tem jeito. Mas é bom você saber onde você quer chegar para você não se perder, entendeu? Acho que nesse sentido é bom ter as equações de Maxwell já na cabeça para saber onde é que a gente vai chegar. Tá ok? Hoje a minha ideia era saber o que vocês fazem, cada um de vocês, qual que é o interesse de vocês na disciplina, e falar um pouquinho sobre esse caminho que nós vamos traçar. E pronto, hoje a aula vai ser mais curta. E convém que seja também, não assustar os alunos. Então, vamos falar um pouquinho da eletricidade e do magnetismo. Depois a gente fala... eu vou mais ou menos fazer um resumo hoje do que vocês... onde vocês vão chegar, tá? Vou fazer um resumo do curso. Vou chegar em um pouco tempo no final do curso. Um comentário que eu acho que vale a pena reforçar, como eu já disse no grupo, que as aulas... Eu vou contar muito com o Walter Lewin, né? Esse professor de física aí do MIT, que já aposentou, um cara brilhante. Ele tem um curso maravilhoso sobre eletromagnetismo, então vale a pena assistir as aulas dele. Eu não sei se alguém tem dificuldade com inglês, se tiver dificuldade pode pôr legenda em inglês. Se tiver. É bom treinar o ouvido para tudo. Se vocês querem fazer pesquisa, vocês vão ter que saber inglês, a menos que alguém de vocês não queira fazer pesquisa. Porque tem gente que vem fazer o mestrado e às vezes faz até o doutorado, não para fazer pesquisa, mas para ter um salário um pouco maior na universidade onde já leciona. Então, se esse é o caso, eu recomendo fazer o mestrado, não o doutorado sem inglês, porque o doutorado sem inglês é quase impossível. Eu tive uma experiência traumática aí recentemente, não recomendo para ninguém tentar fazer doutorado sem saber inglês. Então, já que as aulas do Walter Lewin são em inglês, tenta escutar e entender o que ele fala sem a legenda. Depois, se precisar, você vê que está difícil, põe a legenda. Mas recomendo assistir 2 ou 3 vezes a mesma aula. Tá? Então, eu vou aqui nas aulas que nos competem, de quinta-feira, fazer um resumo das coisas que foram ditas por ele, fazer alguns exercícios que ele não resolve, às vezes, em sala, e vou me apoiar muito nas aulas dele, porque são muito melhores do que eu posso fazer aqui com
giz e lousa, né? Não é giz, mas é como se fosse. Então, é muito mais fácil para ele estando no laboratório. Se eu tivesse presencialmente com vocês, seria muito mais fácil dar esse curso. Como remotamente, ainda tem, só tem onde escrever, eu não posso mostrar nada para vocês aqui, vale a pena acompanhar o que ele mostra nas aulas dele. Tá? Lá está todo o nosso curso. Quer saber como é que vai ser o nosso curso? Olha o curso dele. Tá? Vai ser por aí. Eu vou me apoiar. Esse é o nosso livro, vamos dizer assim. Na verdade, esse é o nosso guia, porque o nosso livro eu recomendo, tem vários que poderiam ser recomendados, mas um que eu gosto é o Griffiths. Electrodynamics, eletrodinâmica, acho que é David Griffiths. Algum de vocês deve ter o curso em PDF, né? Em inglês, português, hoje está tudo muito fácil, né? Eu acho que algum de vocês tem aí, vocês podem compartilhar entre vocês. Então vamos lá? Alguma dúvida? Nada? Então tá, eu vou tentar ajeitar minha câmera para que vocês possam... Essa câmera aqui eu acho que tem resolução suficiente para vocês enxergarem o que eu estou escrevendo. Se ficar muito ruim de enxergar, vocês me avisam, tá ok? Então vamos lá. Nós podemos, então, dá para escutar aqui falando? Tá bom? A eletricidade, dá para enxergar lá? Tá longe. Eu não sei como é que tá. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou... Tá. Se precisar, eu aproximo um pouco a câmera aqui. Vocês vão me dizendo aí, tá? Horrível esse negócio aqui, ó. Então, a eletricidade é um fenômeno conhecido há muito tempo. Tá? Isso vem lá dos gregos, né? Se você voltar lá em Tales de Mileto, né? A palavra própria para elétron é do Amber. Vocês devem ter visto isso no curso, na aula do Walter Nutter, né? Se já assistiram a primeira aula introdutória dele, ele fala disso. Isso está muito relacionado com a carga, enquanto que o magnetismo já é conhecido ainda antes da eletricidade. E o magnetismo, vamos dizer assim, o elemento fundamental do magnetismo são as correntes, tá? São as correntes elétricas. A princípio, as duas coisas não estavam relacionadas, não tinha nenhuma conexão de uma com a outra. Até que acontece um experimento muito interessante. Quer dizer, o magnetismo está relacionado com ímãs, né? E os ímãs apareciam naturalmente na superfície da Terra. Alguns acham que é pelo magma quando a pedra, quando você tem uma magma quente, né, no estado líquido, e ela se solidifica, estando sob o efeito do campo magnético, os spins se orientam e congela na hora do esfriamento desse material, ele se congela e a orientação fica preferencial de tal forma que aparece um campo magnético devido à orientação preferencial dos domínios, né? Dos domínios que compõem o ímã, domínios de campo magnético. Tá? A eletricidade e o magnetismo corriam em separado, né? Isso aqui não tinha nada a ver uma coisa com a outra, até uma experiência de Wester. Isso foi mais ou menos em 1820. Ou seja, está muito pequeno aqui para enxergar? Não? Tá. Então, em 1820 é que as duas coisas se unem.
Vocês sabem como é que as coisas se uniram? Alguém sabe a história disso? E como é que... se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Não precisa ficar... Também se... vamos lá, vamos voltar um pouquinho para mostrar a união dessas coisas. Mas só para dar um resumo, né? Quando essas coisas se unem, elas se convergem em Oersted, o magnetismo e a eletricidade, aí daqui as figuras mais importantes são Faraday, 1832, ele percebe que aqui é o seguinte, o Oersted percebe o seguinte, que uma corrente elétrica gera campo magnético, tá? O Faraday, ele descobre o caminho de volta. Uma variação do campo magnético no tempo pode gerar corrente. Tá? Então, ele faz o caminho de volta, por isso que ele é importante. E a síntese disso tudo aparece com Maxwell, 1860, 50, não sei a data certa, 50 e pouco, mais ou menos, tá? Então, isso aqui acontece tudo rapidamente. Essa transição ali, essa união, assim, esse casamento entre a eletricidade e o magnetismo acontece aqui por volta de 1820. Faraday tem uma contribuição importante. Até o Walter Lewin diz que se não fosse isso daqui, nossa economia, né, ia para o brejo, né? Nós não teríamos eletricidade nas nossas casas, etc. Um monte de coisas parariam de funcionar, vamos dizer assim. E Maxwell faz o compêndio de todas as coisas, que é o nosso ponto final. Daqui, a única adição que nós colocaremos, se der tempo no curso, são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são derivadas da equação de Maxwell. E as ondas eletromagnéticas, o que são? A luz. E esse aqui, assim, é o ápice da coisa, né? Nós conseguimos... O bonito da física é a simplificação das coisas. Toda vez que você busca fazer pesquisa, você está pesquisando alguma coisa, e as coisas começam a complicar demais, é sinal de que você está indo no caminho contrário. A melhor coisa que existe na pesquisa e na ciência é você poder unificar as coisas. Então, eu que estudo os raios, por exemplo, se eu vejo um raio, outro raio, cada raio é diferente do outro. É como se fosse uma impressão digital, como se fosse a íris da pessoa, cada pessoa tem uma, e a impressão digital é cada um tem uma assinatura diferente, etc. Bom, o que eu busco, se eu estou estudando coisas que são completamente diferentes, né? O que eu busco quando eu vejo vários raios, o que tem de comum entre eles? Para poder construir para-raios, me proteger dos raios, eu vou ter que buscar o que há de comum nessas coisas que são diferentes. Não dá para eu tratar um a um. Eu não vou me proteger contra o raio que caiu ontem, né, o que vai cair hoje de uma outra forma e o que vai cair depois de amanhã de outra forma. Eu não posso me proteger para diferentes coisas, de diferentes maneiras. Eu tenho que achar o que tem de comum entre essas coisas e tentar me proteger contra o que há de comum. Há variações, umas vão ser mais fortes, outras vão ser mais fracas, outros têm um percurso assim, outros têm um percurso assado, mas o que a ciência te permite é captar o que tem de comum e elaborar uma teoria que vale para quase todos.
Se valer para tudo, melhor ainda. Tá? Então, essa é a lei da gravitação, essa é a lei as leis de Maxwell, que explicam, né, quase tudo. Então, tudo que você puder simplificar, melhor. As leis da acústica. Então, você vai descobrindo na natureza traços comuns que você entende, você observa, entende e constrói a sua teoria baseada na sua observação. Tá? Aí se você tem uma teoria que não é baseada na observação, sai da sua cabeça, você tem que testar com a realidade. Faz experimentos e testa a sua teoria. E olha só como isso aqui é bonito, porque se você em 1800 ou antes falasse que eletricidade e magnetismo é a mesma coisa, seria uma loucura. Por quê? Porque uma coisa é carga elétrica, são os fenômenos elétricos, outra coisa é o magnetismo. Uma coisa é que o Pedro Álvares Cabral usou lá para vir no Brasil, a bússola e outras coisas que eles usavam para navegar, o que os chineses já usavam para se orientar. E outra coisa era o fato de que, ao atritar uma resina ou alguns materiais contra outros, eles atraíam pedacinhos de papel, de palha, o que fosse leve, eram atraídos. Passa isso aqui no cabelo, quem tem cabelo, passa no cabelo e aí você percebe a atração por pedacinhos de papel, etc. Bom. Saba, sua internet está falhando? Está falhando? Bastante então, aqui, pelo menos para mim. Será que, tirando o vídeo de vocês, melhor? Tenta tirar o vídeo aí. Tem que... Dá para... Melhorou? Está falhando ainda. Vamos ver, porque durante sua explicação, às vezes você trava e volta depois, como por exemplo agora. Então, continue e a gente vai vendo aqui. Tá bom, eu vou tentar, se eu chego mais perto aqui do Wi-Fi. Não dá para fazer muita coisa agora, mas vou tentar aqui. Vou colocar esse computador aqui para ficar mais perto. Bom, vocês vão me avisando aí se falhar, tá ok? Abre o microfone e fala. Bom, então, o que nós vemos aqui que os gregos observavam, que já os chineses usavam ímãs e bússolas, se torna uma coisa só em 1820. Então, o grosso da eletricidade, do que a gente sabe hoje, vamos dizer assim, das leis que governam a eletricidade e o magnetismo, aparecem a partir daqui. Antes daqui, nós tínhamos algumas pessoas aqui que trabalharam bastante a eletricidade e bastante o magnetismo. Tá? Gilbert, por volta de 1600, ele era médico da rainha da Inglaterra. Esse cara aqui começou a analisar a atração e repulsão entre ímãs. Norte-sul, né? Norte atrai sul, norte repele norte, sul repele norte. E ele fez até um modelinho para explicar o campo magnético terrestre. Ele construiu um ímã de uma forma circular e ele punha pequenas bússolas aqui em cima dessa esfera e mostrava a orientação do campo magnético em cima de uma esfera. Esse é Gilbert, 1600, mais ligado ao magnetismo, se bem que ele também estudava eletricidade. E aqui nós temos Benjamin Franklin, entre outros. Na parte de eletricidade, Benjamin Franklin
ele começou a estudar interação entre cargas diferentes. Então, naquela época, você conseguia produzir cargas elétricas através do atrito. O som agora está bom? Tá igual, Paula? Está falhando? Olha, eu acho que melhorou. Para mim está melhorando. Só que eu não sei se é a minha internet ou a sua. Eu não sei se para todo mundo está assim. Para alguém está falhando? Faz um tempo que não falhou, mas acho que falhou para todo mundo mesmo. Falhou umas 3 vezes, eu acho. Mas tá tranquilo. Tá ok. Vocês me avisam se falhar, tá? Não fica esperando eu perceber, não. Bom, o Benjamin Franklin trabalhou muito com a parte de eletricidade. Ele achava que havia um único fluido. Então, naquela época, se falava muito de fluidos. Então, havia um fluido. Se você tivesse com excesso desse fluido, você estaria com carga positiva. Se você estivesse com falta desse fluido, você estaria com carga negativa. E a transferência, poderia haver transferência de fluido de um corpo para outro. Então, se eu passo esse fluido para um corpo, ele fica positivo e eu fico com falta desse fluido, ficaria negativo. E o interessante desse raciocínio de Benjamin Franklin, apesar de errado, porque não é um fluido só, são 2 fluidos, era a conservação de carga. Quer dizer, a carga não se destrói, nem se cria. Você simplesmente separa. E isso, quando eu te dou esse fluido, eu fico com falta dele e a pessoa fica com excesso dele. Mas na soma total, vai dar 0. Porque o que eu tirei de mim, ele ganhou, mas para ele ganhar, eu tive que perder. Então, somando, dá 0. Então, essa conservação da carga é interessante nas ideias de Benjamin Franklin. Mas logo depois veio uma pessoa chamada Stephen Gray. Deixa eu confirmar que é Stephen Gray. Não. Era Dufay, né, em 1734. Ele falava de 2 tipos de eletricidade. A eletricidade resinosa e a eletricidade vítrea. Então, ele já tinha uma noção um pouquinho diferente do Benjamin Franklin. Em vez de dizer que havia só um só fluido, ele dizia que haviam 2 fluidos. Se você tivesse mais de um do que do outro, então você estaria com uma eletricidade resinosa ou estaria com eletricidade vítrea. Por quê? Por que resinosa e vítrea? Porque os vidros com altritados ganhavam um tipo de carga e o resinosa outro tipo de carga. Então, eles sabiam, alguns achavam que tinham 2 fluidos, alguns achavam que tinha um fluido. Então, havia as 2 teorias. Hoje a gente sabe que existem 2 tipos de cargas. Então, não existe um só tipo de carga. Se você passa para outra pessoa, você fica com falta, ela fica com excesso. Não, você tem 2 tipos de carga. Você tem as cargas positivas e as cargas negativas. Você tem os prótons e tem os elétrons. Agora, o que é uma carga elétrica? Ninguém sabe responder. A gente sabe como é que ela funciona, mas o que é? Por que o elétron tem essa propriedade de atrair um próton? Por que existe campo elétrico? Quer dizer, o que vem antes também? Essa é outra questão interessante. Existem cargas ou existem campos elétricos? O que é uma carga elétrica? São questões muito profundas que a gente não vai responder. E ninguém vai responder por enquanto. Não tem uma resposta, que eu saiba, não tem uma resposta para isso. O que a gente sabe é explicar como que as coisas funcionam. Como é que as cargas elétricas funcionam. Hoje, imagina naquela época ninguém tinha noção de átomo, nada. Só vem no começo do século XX, 1900 e pouco, que a Rutherford, dessa época da virada do século, que as pessoas começam a entender os átomos. Então, ninguém sabia Benjamin Franklin nunca tinha ouvido falar da partícula do elétron, nem de próton, muito menos de próton. Então, você tem
toda uma descoberta aí na virada do século que ajuda a entender, mas não explica completamente o que é uma carga elétrica. É uma propriedade de atração e repulsão que a gente consegue dar nomes para essas coisas, mas não consegue explicar exaustivamente, vamos dizer assim. O que mais? Posso apagar isso aqui? Eu estava falando de que quanto mais você simplifica, melhor. Né? Então, aqui nós haviam duas áreas de estudo, elas se tornam uma. E aqui haviam duas áreas, ainda havia uma outra área de estudo aqui, que era a ótica, né? Que assim, corria por fora. Você tem praticamente três áreas aqui, a ótica, a eletricidade e o magnetismo. Então, essas duas se juntam com o Ersat. E a ótica vai se juntar aqui, com o máximo. Certo? A ótica se junta ao eletromagnetismo a partir de máximo. Então, nós temos a união de três grandes áreas da física. A eletricidade, o magnetismo e a ótica. Então, todo estudo de cores, todo estudo de polarização, interferometria, interferência aditiva, subtrativa, etc. Tudo isso você pode explicar através das ondas eletromagnéticas. Tá? Polarização, etc. Tudo bem? Ok. Então, eletricidade, um pouquinho mais a fundo na eletricidade. Então, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto. Um pouquinho da história rapidinho, a gente já observa a atração, ele registra, né? O âmbar atraindo pedacinhos de palha, folha, etc. 1600, Gilbert, ele percebe que outras substâncias além do âmbar possuem propriedades elétricas e faz um extenso estudo sobre isso. Tá. O âmbar era o chamado electron em grego, né? Que deu o nome à eletricidade, eletrônica, etc. Agora, até aí, veja só a limitação que esse pessoal tinha. Eles atritavam materiais, e aí punham em cima de pedacinhos de papel, acho que nem havia nessa época. Gutenberg, não, já havia. Em 1600 já havia papel, porque Gutenberg é da virada do 1500, mais ou menos. Pouco antes. Então, bem que os chineses já conheciam papel antes disso, me parece. Bom, em todo caso, Gilbert, ele apertava, né, pedaços materiais diversos, comparava o poder de atração de uma coisa e outra, etc. Bom, agora, o que deu um impulso nesse estudo foi as máquinas de produção de eletricidade, vamos dizer, os geradores eletrostáticos, as máquinas eletrostáticas. Com quem? Otto von Guericke, que é um nome conhecido. Né? São os geradores, os primeiros geradores eletrostáticos.
A dele era muito simples, tinha uma esfera de enxofre, uma manivela aqui, isso apoiado ao girar, encostava a mão aqui, uma luva com material específico. Eles usam muito seda, usam pele de gato, usam panos diversos para tentar produzir eletricidade. Encosta sobre essa esfera de enxofre, girando, e observa que a esfera fica bastante carregada. Aí encosta a mão, tem um choquezinho ali, pronto, acabou a eletricidade. Tá? Estão me escutando bem? Professor. Sim. Professor, é Gueric que escreve? Gueric? Oi? É Gueric que se escreve? Aqui? Isso. É G-U-E-R-I-Q-E. Faltou um E aqui. C-K-E. Tá? Otto von Guericke. G-E-R-I-C-K-E. Tudo bem? Bom. E aí, a coisa continua progredindo, né? Veja que, até então, ninguém conhecia os condutores isolantes. Na medida que você consegue ter instrumentos mais eficazes, você consegue desenvolver a ciência de uma maneira mais adequada. Se não fosse isso daqui, você não ia ter produção de energia, de eletricidade suficiente, porque até então você só atritava dois corpos, produzia tração, mas não tinha uma intensidade suficiente para começar a fazer experimentos. Começam a surgir instrumentos, é sempre assim na ciência. Quer dizer, eu estudava os raios com uma câmera normal, dessas de filmar festa de aniversário, 30 imagens por segundo. Então. Conforme você vai conseguindo equipamentos melhores, você consegue estudar melhor aquilo que você quer entender. Aí me apareceu a oportunidade de comprar uma câmera que fizesse 1000 imagens por segundo. Com 1000 imagens por segundo, não em 30, eu comecei a ver coisas nos raios que quando eu apresentava era festa, nos congressos por aí, porque ninguém estava usando essas câmeras. Então, até hoje, nessa parte de estudo de raios por câmeras de alta velocidade, acabei virando uma referência porque me ocorreu usar câmeras desse tipo para estudar os raios. Até lembro que, naquela época, um pesquisador antigo falava, mas para que isso aí vai servir? E hoje todo mundo está usando. Né? Então, para estudar os raios em câmera lenta, você usa câmeras de alta velocidade. Assim, para estudar eletricidade, quando o Otto von Guericke faz o primeiro gerador eletrostático, você consegue enxergar muito mais as coisas, muito mais sobre a eletricidade do que quando antes se simplesmente atritava o vidro na pele do gato e via que atraía de um jeito para de outro. Beleza? E assim vai. Isso, com essa invenção, em 1729, Stephen Gray percebe que se eu colocasse, em vez de colocar a mão aqui, eu colocasse um fiozinho metálico, os condutores, eu conseguiria, encostando esse fio aqui, encostando a mão aqui, né? O choque que eu tinha aqui, eu vou ter na ponta do fio aqui. Dá para enxergar bem aí, né? Então, os condutores transferem cargas. Alguns muito bem, alguns muito mal. Então, aí ele começou a classificar entre condutores e isolantes. E aí o grande salto mesmo, passando por Benjamin Franklin, etc., Coulomb,
Coulomb começa a fazer algumas quantificação disso. Mas antes de Coulomb, o grande avanço está aqui, ó, por volta de 1745. Esse padre aqui, Eduard von Kleist, ele desenvolve uma coisa que meio que por acaso parece, mas que revolucionou a história da eletricidade. Ele fazendo essas experiências com geradores, esses geradores eles vão se desenvolvendo, vão ficando cada vez melhores, você cada vez produz mais carga elétrica, mais eletricidade. E havia os condutores, então o que ele faz? Ele pega esse condutor aqui e fala, bom, deixa eu ver o que a eletricidade faz na água. Então ele pega um prego, coloca dentro de um pote, um recipiente com água, pega esse fiozinho aqui, traz até o prego, e vamos tentar entender o que a eletricidade produz na água. Eu só faço experimento com tudo, né? Testa, né? Isso era muito engraçado. Naquela época, quando surgem esses primeiros geradores mais potentes, eles vão desenvolvendo esses geradores eletrostáticos, a eletricidade era uma brincadeira, vamos dizer assim. Havia pessoas que os choques produzidos por esses geradores diziam que eram medicinais, que poderiam ajudar a curar certas doenças. O próprio Benjamin Franklin ele fala que quando ele diz que a eletricidade pode ajudar a curar certas doenças, ele fica famoso naquela época. E muitas madames da sociedade vão se tratar com ele. Ele falava que ele não sabia exatamente se a eletricidade ia curar alguma coisa essas madames, mas só o fato delas saírem na rua e andarem um pouco já eles faziam bem. E vira uma febre. A eletricidade era uma espécie de entretenimento para os reis. Então havia essas pessoas que montavam esses geradores, vinham lá na corte do rei, faziam experimentos, penduravam uma pessoa com fios de seda, você pendurava lá um garoto, né, isso aqui parece uma pessoa, pendura lá com fios de seda, vários fios de seda, no teto, e aí ligava essa pessoa no gerador. Tinham condutores, né? Olha só a importância dos condutores. Amarrava o condutor aqui na perna da pessoa, girava a manivela, ou o que fosse aí do gerador, e qual fosse o gerador, ligasse essa pessoa. Na medida que você vai eletrizando a pessoa, vamos dizer que ela fique carregada positivamente. Então, se aproximava outra pessoa aqui e encostava nessa que estava pendurada. E aí as duas tomavam choque. Né? Via lá o beijo elétrico, então dava um beijo na pessoa que estava pendurada, pá, choque. Então, as pessoas se divertiam um pouco com essas coisas, né? Até que chega esse padre Eduard von Kleist, e faz essa brincadeira aqui. Vamos ver o que acontece na água quando eu ponho um prego e ligo ele no gerador eletrostático. Tá? E o mais divertido é a descrição da experiência, porque ele disse que na hora que ele desconectou o gerador aqui e encostou no prego, ele tomou um choque, o maior choque da vida dele. Falava que não aconselhava ninguém a fazer o mesmo. Foi uma pancada. E aí, o que ele tinha criado? Ele se descobre hoje, né, que o que ele tinha criado foi o primeiro capacitor. O que é
depois foi nomeado, chamado de capacitor, é algo que tem capacidade de reter cargas elétricas. Então, hoje nós entendemos como é que isso aqui funciona, naquela época não. E na Universidade de Leiden, acho que na Holanda, se desenvolveu ainda melhor um pouco esse primeiro capacitor, colocando-se uma estrutura metálica por fora do vidro. Isso aqui você tem um copo de vidro aqui, você põe uma lâmina de metal por fora, você põe um pedaço de metal dentro, você põe uma esfera aqui na ponta, e aqui você fecha isso com água ou não. Descobriram depois que não precisava de água, mas a água ajuda. Conforme a gente vai vendo o curso, a gente vai entender como é que isso aqui funciona. O fato é que você tem dois metais separados por um dielétrico, hoje a gente chama isso aqui de dielétrico. Então, isso aqui consegue reter as cargas elétricas em muito maior quantidade do que a superfície de algum material. Então, se você tem cargas negativas aqui, você vai ter cargas positivas aqui. Imagina uma casca cilíndrica, né, que circula essa garrafa, que era conhecida como garrafa de Leiden. Então, o fato das cargas elétricas negativas atraírem as positivas e ter um isolante entre eles, dá para enxergar aqui? Acho que dá, né? O isolante aqui é o vidro e a água. E as cargas se acumulam onde? Na casca metálica externa e na haste metálica interna. Então, negativo atrai positivo, eles não conseguem se descarregar porque há um isolante entre eles. Eles não se dispersam porque o fato de ter carga negativa aqui mantém as positivas do lado de fora. E o fato de ter positivo aqui mantém as negativas no lado de dentro. Então, a coisa fica estável. Isso atrai isso atrai isso, ninguém vai embora. Como é que você faz para descarregar isso? Você precisa estabelecer uma ligação entre a parte externa com a parte interna. Por aqui você não consegue, porque você tem água e vidro. Mas por fora se você permitir uma condução entre essa parte e essa parte, então sim, essas cargas positivas que atraem as negativas e as negativas que atraem as positivas, elas se encontram através de um condutor. E aqui você tem uma faísca. Você tem uma faísca no momento em que você encostar ou se aproximar um do outro. Vai surgir uma faísca. Tudo bem? Professor, Fala. esse experimento é aquele que o Walter Levin reproduziu na aula do MIT, com um aluno chamado Nelson? Sim. Pode repetir o começo da pergunta? Oi? Repete para mim a pergunta. Esse é o experimento que aquele professor do MIT reproduziu com um aluno chamado Nelson na aula que o senhor passou? Eu acho que sim, eu não lembro exatamente. Eu passei a primeira aula dele, acho que ele não mostra a garrafa de Leiden. Mostra? Eu acho que não. Ele mostra o gerador de Van der Graaf. Eu não lembro agora. Mas ele vai chegar um momento que ele mostra assim. Eu não sei se está na primeira aula ou não. Alguém lembra? Ele é um... Eu acho que o experimento que se encaixaria, que teve nessa primeira aula do professor da MIT, seria aquele do indivíduo preso em cordas de lã, que o professor fez sobre uma cadeira de acrílico, eu acho,
no qual o Nelson não tocava em lugar nenhum. Então, ele carregou o aluno ali, né, e depois descarregou ele. Então, acho que esse se encaixa mais. Acho que é um pouquinho diferente. Lá, ele tinha um gerador eletrostático. Esse gerador eletrostático... não, desculpa. Lá, você está falando quando ele bate com a pele de... Esse? Então, ele bate na pele de gato. Ele pega uma pele de gato e fica batendo numa pessoa que está isolada do chão, para não descarregar. E os dois se carregam, aí eles um encosta no outro. Tá. Isso aí não é bem o que eu estou falando, não. Tá. Se eu entendi a sua pergunta. Vamos lá. Aqui, ele simplesmente estava fazendo o que esse pessoal já fazia, sem usar capacitor, sem usar isso aqui. Como é que ele faz? Vocês enxergam aqui em cima, né? Ele põe um garoto sentado num isolante, numa cadeira isolante. Essa pessoa que está sentada aqui, ela está isolada do professor, que está em cima de uma placa isolante. Aqui está o Walter Moore. Aqui está o Nelson, acho que é o nome do aluno. Aí ele pega a pele do gato, a cat fur, e bate no aluno que está usando um casaco de nylon. Essa experiência que Tales de Mileto fazia, Gilbert fazia. Essa experiência está aqui ainda, né? Nesses primeiros anos aqui. Você atrita um material X com um material Y. No caso, era pele de gato com um casaco de nylon. Ó, vocês têm que me avisar quando eu estiver com a câmera fora, senão vocês não enxergam o que eu estou mostrando. Aqui eu tenho um casaco de nylon, aqui tem uma pele de gato. Se eu bater X em Y, X fica positivo, Y fica negativo. Cada vez que eu bato com a pele na pessoa, mais negativo fica, mais positivo fica. Então, essa pessoa começa a se tornar carregada positivamente e ele negativamente. Tá? Quanto eu mais fizer isso, mais carga eu vou transferir daqui para cá ou daqui para lá. Se eu estou negativo, os elétrons estão se movendo do Nelson para o Walter Moore. Estão me acompanhando? Sim. Sim. Sim, alguém responde aí de vez em quando. Tá. Então, esse cara está ficando positivo. Está de vermelho aqui. E esse negativo. Por conta da diferença de material, X e Y. Se bater X em Y, X fica negativo, Y fica positivo. Os elétrons fluem de Nelson para Walter Moore. São sempre os elétrons que se movem. Tá? Os prótons, hoje a gente sabe que ele está preso lá no núcleo. Então, quem é facilmente transferido de um material para o outro são os elétrons que estão nas últimas camadas do átomo. Muito bem. Quanto mais eu bato nele, mais negativo fica. Por que essa experiência funciona muito bem? Porque os dois estão isolados do chão. Os dois estavam em cima de uma mesa do laboratório lá, né? E ele teve o cuidado ainda, porque isso aqui é madeira conduz alguma coisa, de fazer a pessoa sair, sentar em cima de um banco de acrílico, que é bem isolante. E ele também fica em pé em cima de uma superfície provavelmente de acrílico ou de um plástico isolante. Então, de tal forma que as cargas que nele se acumularem não fluem para o solo, e as cargas que no Nelson se acumularem não fluem para o solo. Se você bobear aqui, os elétrons que vão se acumular aqui, e a falta de elétrons que vai se acumulando aqui, os elétrons aqui fluem para o chão, se não estiver isolado, e os elétrons sobem para o Nelson, se não estiver isolado. Dá para entender? Sim. Tá. Dá para enxergar também bem o que eu estou desenhando?
Sim. Então, se não tiver isolado, os elétrons fogem para o chão. Se não tiver isolado, os elétrons sobem para o Nelson pela falta de elétrons. Olha só, esse cara transfere elétrons para cá. Se não tiver isolado, eles podem voltar para cá. Ou voltam pelo tampo da mesa, ou voltam pelo Sol. Dá para entender? Forma um circuito. Por quê? Porque o chão, a Terra, é um ótimo condutor. Não melhor do que os metais, mas conduz. Quando o raio toca o solo, ele espalha horizontalmente, mata tudo que está por perto. A grama, o gado que tiver lá, se você tiver também por perto, você vai tomar um choque razoável. Pode até morrer. Então, por isso que não se fica embaixo de árvores, porque na hora que o raio toca a árvore, você tem um fluxo tão grande de cargas elétricas negativas ali, se o raio é negativo, que acertou a árvore, na hora que desce pela árvore, espalha pelo Sol. E o Sol é um bom condutor. Menos que o poste de metal aqui, certo? É um poste de metal aqui. A madeira não é tão condutora quanto o poste de metal, mas conduz. E o chão não é tão condutor quanto um fio de cobre que esteja no chão, mas conduz. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Se vocês estiverem lá perto da ABC no INPE, para quem conhece, já esteve no INPE, tem uma árvore. Lá no INPE tem muito pinheiro, né? Muito pinheiro. Vários galhos. Estava na rua ali e do lado tinha um poste de iluminação elétrica, tá? Um poste de iluminação. Essa é a rua que vai para a ABC, mano. Lá tem um poste. Quando o raio atinge um pinheiro, dá para enxergar aqui o que eu estou desenhando, está muito longe. Dá para enxergar. Dá para enxergar? Uhum. Tá. Eu não sei, não desenhar uma árvore aqui, não sei. Na hora que o raio desceu pela árvore, ele vem arrancando a casca da árvore. Tá? Quando o raio desce por aqui, por algum dos galhos, na hora que ele desce meio que espiralando assim, dando volta na árvore, por causa das fibras do pinheiro, e ele arranca a casca da árvore. Então você vai perceber que a casca da árvore está faltando até um certo pedaço, e aqui está inteira. Aí você fala, caramba, o que aconteceu com o raio na hora que estava descendo? Ele parou de descer? Não. O que ele fez? Ele pulou para o poste e desceu para o poste. Isso está lá, registrado, né, documentado lá na árvore, na esquina ali do campo de futebol ali da ABC. Você vê que o raio só desceu até um momento na madeira da árvore, porque a madeira é pior condutor que o metal. Ele prefere pular quase 2 metros de ar para descer por um metal e do metal para a terra. E aqui ele espalha. Tá? E o problema de espalhar é que se você estiver por perto, vamos dizer que você está aqui, a corrente que flui pelo solo prefere passar pelas suas pernas do que pelo solo. Ele vai subir aqui, passar pelas pernas e continuar. Isso não deve ser muito agradável, tá? Então, os elétrons, as correntes elétricas, fluem por onde tiver menor resistência elétrica. Se você não tomar cuidado, as experiências de eletrostática não funcionam porque as correntes envolvidas são sempre pequenas. Qualquer bobagemzinha aqui, qualquer falta de isolamento, como é pouca carga que é produzida, rapidamente ela se esvai, ela se dissipa. As cargas elétricas, sendo poucas, elas rapidamente são aniquiladas por elétrons que sobem do chão e repõem a falta de elétrons aqui,
ou por excesso de elétrons aqui, que desce para o solo. E quando você começa a acumular elétrons em algum momento, em algum local, você põe muitos elétrons nessa caneta, elétron repele elétron. Então eles vão querer sair dessa caneta. É que nem ônibus lotado, ninguém gosta de ficar dentro. Se der para você sair até pela janela, se estiver muito apertado. Então, se você puser muitos elétrons aqui, elétron repele elétron. Assim como o ser humano, ainda mais hoje, que é a distância de outro. Ninguém gosta de ficar apertado, né? Que nem sardinha em lata, diz meu pai. Então, os elétrons acumulados aqui, como um repele o outro, eles vão querer buscar um caminho de fuga, que pode ser retornar para onde eles saíram, ou descer para o solo, que conduz. E se a mesa não estiver bem isolada, ele volta a ocupar o seu espaço original, tá? Preenchendo a falta de elétrons que está aqui. Está muito repetitivo? Às vezes eu falo, muitas vezes, a mesma coisa para vocês pegarem os conceitos, mas se estiver muito devagar, de novo, é só me dar um toque que eu acelero, tá? Não, tá ótimo. Tá. Quanto mais ele bate, mais carga é separada, mais carga é acumulada. Quando você acumula carga, aqui e aqui, hoje a gente vai falar, é uma diferença de potencial entre um corpo e o outro. Um fica muito carregado, positivamente, negativamente, o outro positivamente. Você vai ter um potencial alto aqui, positivo, um potencial alto, negativo aqui. A diferença de potencial alto, que são sinais contrários. E o que tiver de carga de falta de elétron aqui tem que ter de excesso. Não pode ter mais elétron aqui do que faltar aqui. Tudo que faltou aqui veio para cá. Então, se aqui eu tenho uma carga aqui, qual é a carga que eu vou ter aqui? Menos que? Menos que. Tá? Menos que. Aqui eu tenho mais que. Ok? E se eu tiver a oportunidade, esses caras tiverem a oportunidade de se encontrar com esses, cancela tudo. Conservação de carga. Eu não crio elétrons, eu só desloco de um lado para o outro. E a corrente elétrica é nada mais do que isso. Deslocamento de elétrons tentando compensar a falta que existe em algum lugar. Então, eu precisei de energia para separar. Essa energia causa separação, eu recebo de volta quando a separação é desfeita. Ninguém separa cargas elétricas sem fazer trabalho. Ninguém cria corrente sem fazer trabalho. Então, por isso que você paga a conta de energia elétrica. Porque alguém teve que ter o trabalho de separar essas cargas elétricas em algum lugar. Tá? Então, ele, para separar cargas elétricas, tirar do Nelson e passar para ele ficar batendo no cidadão, né, com a pele. E isso, ele gastou energia para fazer isso. Energia mecânica, que foi transformada em energia elétrica. Se eu permito um circuito, um retorno desses excesso de cargas negativas para onde falta, eu vou ter uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai produzir devolver toda a energia que você gastou para separar as cargas. Talvez na forma de dissipação por calor. Então, a corrente elétrica que passa por aqui, ela se dissipa. Quando ocorre uma corrente elétrica, sempre você tem calor envolvido e um retorno, né, ao potencial original. Ok? Você põe energia para tirar, recebe de volta na hora que. Só que pode ser de uma outra forma, né? Calor, o que for, de luz. Né? Como ele isola muito bem,
você não vai ter nem corrente aqui e nem corrente aqui. Como é que ele descarrega o Nelson? E a ele mesmo? Ele coloca um dispositivo na mão do aluno, eles tocam e apaga a luz e solta uma descarga. É isso? Que dispositivo que era esse? Alguém sabe? Era uma lâmpada? Isso. Era uma lâmpada sem filamento. Você tem um metal aqui, você tem um vidro, um outro metal aqui. Ou seja, tem um eletrodo aqui dentro, e um gás em baixa pressão, como se fosse uma lâmpada fluorescente. Vocês lembram das lâmpadas fluorescentes? Ainda existem por aí. É um tubo de vidro com gás dentro e 2 eletrodos nas pontas. Para acender uma lâmpada, um tubo de lâmpada fluorescente, você precisa ir pelo menos uns 1000 volts, né? Estou chutando, em torno de 1000 volts, tá? 1 kV, entre essa ponta e essa ponta. Se você tiver uma diferença de potencial grande, o que é diferença de potencial? Diferença de potencial significa separação de cargas. Quanto mais se separa a carga, maior vai ser a diferença de potencial. Um fica positivo e outro negativo. Antes, os dois estavam zerados. Você não tinha nem carga positiva, excesso de carga positiva e excesso de carga negativa. Tinha a mesma quantidade de... Tem dois corpos. Mesma quantidade de prótons e elétrons, mesma quantidade de prótons e elétrons. Carga zero, carga zero. Se eu tiro elétrons de um lado para o outro, eu vou ter um ficando positivo, cresce o potencial, o outro ficando negativo, diminui o potencial. Na hora que eu passo uma corrente, os dois voltam a ficar encerados, porque tem a mesma quantidade de elétrons e prótons de um lado, a mesma quantidade de elétrons e prótons do outro. Positivo, negativo, corrente. Positivo, negativo, encosta, zero. Positivo, negativo, tá? Se eu mantenho essa diferença potencial, eu mantenho a corrente. É isso que faz uma tomada. Você põe esse computador aqui que está transmitindo as coisas para vocês na tomada, você está mantendo a diferença potencial, 220 volts, 210 volts, entre um ponto e outro. Então, você mantém a corrente. Mas em experimentos eletrostáticos, você simplesmente, por atrito, produz essa diferença potencial e ela, se você deixar passar o tempo, ele vai lentamente voltando a zero. Carrega de novo, zero. Se você carregar essa caneta aqui, né? Esfrega no cabelo, fica carregado. Se eu deixar passar o tempo, ela zera sozinha. Por quê? Porque o ar que está em volta, quanto mais úmido, pior. Depende do que você chama de pior, mas quanto mais úmido fica, mais condutor, mais rápido descarrega um corpo eletricamente carregado. Carregou, ele se descarrega sozinho. Basta deixar o ar em volta e as partículas do ar, né? As moléculas, principalmente de água, vão roubando a carga elétrica disso daqui. Porque a natureza detesta a concentração. Então, toda vez que você tem muita concentração, em ônibus lotado, a tendência é as pessoas se distanciarem e o ônibus voltar a ficar com a quantidade normal de pessoas. Tá? Então, se eu tenho uma diferença potencial aqui, porque eu roubei elétrons de um lado, peguei elétrons de um lado e joguei para o outro, tem uma diferença potencial. Quando ela chega a um certo nível, o próprio gás que está aqui dentro já não consegue suportar essa diferença de potencial, a quantidade de cargas elétricas de um lado e a falta delas de outro, que a corrente passa por dentro do gás. O gás não consegue isolar mais essa diferença de potencial e surge uma faísca ou uma corrente de elétrons que começa a se mover de um lado para o outro, e quando esses elétrons se movem dentro do tubo, eles se chocam com as moléculas de gás que está dentro do tubo
Quando você é um choque de elétrons com átomos, há uma transferência de energia para o átomo, os elétrons da última camada desse átomo pulam um certo nível e, quando voltam, emitem luz. Lembram disso? Então, isso aqui emite luz quando você tiver uma corrente elétrica por dentro dele. Foi isso que, para mostrar que os dois estavam carregados, ele fez isso de duas maneiras. Qual foi a primeira maneira com qual ele mostrou que os dois estavam carregados? Não só o Nelson, se é o nome dele, não é. Quem que me responde? Com as linhas de alumínio? Isso. Ele dá um conjunto de filetinhos de alumínio para o Nelson, pede para ele segurar, para mostrar que quando ele fica carregado, aqui estão os filetinhos. Por que eles se abrem quando eles estão carregados? Repulsão. Oi? Repulsão. Repulsão, né? Isso. Uhum. Então, você tem uma repulsão entre esses... Só ver uma coisa aqui. Tá. Ok, dá para enxergar lá, né? Agora estou vendo como é que vocês enxergam a minha tela pela primeira vez. Tá. Ok. Isso aqui vamos dizer que fica carregado negativamente. Como negativo repele negativo, eles procuram ficar o mais longe possível do outro. Um filetinho procura ficar mais longe do outro. Então, é um indicador de carga elétrica. Isso é chamado eletroscópio. Era conhecido naquela época como eletroscópio. O que é um eletroscópio? É um medidor de cargas elétricas. Telescópio é para você ver com aproximação. Né? Microscópio para você ver o que é pequeno, o que é micro. E eletroscópio para você ver o que está eletrizado. Palavras gregas que significam isso, né? É uma maneira de ver o que está indicado aqui. Então, uma maneira de ver a eletricidade é por lâminas soltas, juntas, na hora que elas ficam eletrizadas, elas se distanciam uma da outra, tá? Porque e se isso aqui tiver carregado positivamente? Que horas são? 10h30? Tá, está na hora de fazer um intervalinho. Se os dois estiverem positivos, o que vai acontecer? Repulsão também. Repulsão também. Se os dois estiverem negativos, repulsão. Você joga a carga aqui. Na hora que você jogou a carga aqui, os dois filetes vão ficar com a mesma carga. E aí eles se repelem. Então, basta algo desse tipo para indicar que há eletricidade. É uma maneira como eles medem a eletricidade num corpo. Quero saber se está carregado. Existe uma outra maneira que é você pegar uma haste metálica e colocar uma folha de alumínio. Tem uma chapinha aqui em cima, uma esfera. Se encostou alguma coisa aqui, se estiver carregada, essa folha de alumínio se distancia da chapa de metal. Tá? Esse aqui é um eletroscópio bem básico. E quanto maior for esse ângulo aqui, alfa, mais eletrizado indica que está. Tá? Vamos fazer um intervalo agora de 5 minutos. Eu vou dar um pause no recording e a gente volta. Pode ser? 5 minutos tá bom? 10 minutos? 10 minutos. Vamos fazer o seguinte. 15 para as 11 a gente volta. Tudo bem? De acordo? Ok. Tá bom. Então, daqui 10 minutos eu vou parar aqui. Vocês me lembram, quando eu voltar, de pôr para gravar de novo. É o grande perigo. Vocês me ajudem a lembrar de pôr para gravar sempre que eu te interromper. Não esqueço mesmo. Bom, e eu acho que é interessante que vocês, depois, se quiserem rever alguma parte da aula, depois, podem rever, porque vai ficar gravado, eu vou disponibilizar isso para vocês. Tá? Bom, se não houver isolamento entre as pessoas onde está havendo separação de cargas, vai ter correntes. E essas cargas
escapam, vamos dizer assim, se dissipam. Se você deixasse as duas pessoas aqui, mesmo que isoladas, durante muito tempo, passa 10 minutos, 20 minutos, meia hora, as duas descarregadas. Depende da umidade do ar, porque o ar também conduz. Quanto mais úmido, mais conduz. Então, se quer fazer uma experiência de eletricidade eletrostática, que a gente chama, quando você tem cargas, poucas cargas, isoladas em superfícies de materiais, mantenha a umidade do ar bem baixa. Como está aqui nessa sala, se eu ligo o ar-condicionado ele se encarrega de tirar a umidade do ar, que é a umidade que dá a sensação de calor. Você pode ter duas temperaturas altas, se num lugar está muito úmido e no outro lado está seco, a sensação térmica é completamente diferente. Você vai estar muito mais confortável no ar seco, mesmo a 32 graus, do que a 32 graus num lugar úmido. Por isso que na Amazônia, ou um lugar muito úmido, você sua que nem louco, porque é muito úmido, você fica suando. Num lugar seco, eu estive lá no deserto de Arizona, é muito quente, mas é seco. Como você está no ar seco, a umidade no seu corpo, ela toda hora evapora. Porque como não tem umidade externa, de novo, é concentração. Na hora que você tem você sua, o calor do seu corpo faz evaporar esse líquido. Na hora que esse líquido evapora, há uma mudança de fase, e isso rouba calor da pessoa, a pessoa se sente mais fresca, né? Mais aliviada. Mas para isso eu preciso ter pouca umidade no ar, porque se tiver muita umidade no ar, não vai ter evaporação. Quer dizer, ninguém sai de um ônibus lotado para entrar no outro lotado, né? Se está lotado, você não consegue entrar. Mas se o ônibus está vazio, você consegue entrar. A mesma coisa as partículas de água que evaporam do seu corpo, que causam uma redução da temperatura. Na hora que elas vão para o meio externo, se tiver muita partícula de água, muita molécula de água, elas não conseguem fazer isso. Se tiver poucas, se a umidade for baixa, a transpiração vai ser mais eficaz, a evaporação é mais eficaz, evaporando mais, você diminui a temperatura do corpo. Aqui a mesma coisa, se eu tenho muita umidade fora, a umidade conduz e você vai descarregar naturalmente esses corpos eletricamente carregados. Então você usa um ar-condicionado para baixar a umidade, diminuir a fuga das cargas através do ar úmido. Os dois ficaram carregados. Para descarregar, basta pisar fora do isolante que ele descarrega para o solo ele também. Ou colocar entre os dois algo que conduza. Se ele desce um pedacinho do fio se ele estivesse segurando uma haste metálica e desse para ele segurar, ele ia tomar um choque. Ou se ele encostasse o dedo na orelha do Newton, ele toma um choque na orelha. Porque encostou, a corrente passa. Ainda que seja muito pouca carga, passa por um curto intervalo de tempo, você dá um choquinho e já equilibra tudo. Para mostrar que havia carga sendo transferida de um para o outro, de uma maneira visível, ele usa uma lâmpada de gás neon, algum gás em baixa pressão, porque gás em baixa pressão é mais condutor. Na hora que a corrente elétrica atravessa o meio gasoso, você tem a produção de luz pelo fato dos elétrons se chocarem com os elétrons da última camada das moléculas que estão aqui dentro. Se o gás é neon, ele tem moléculas, tem essas moléculas de neon, elétrons na última camada, que pulam de um nível, quando retornam, emitem luz. E se a luz é visível, todo mundo enxerga que passou uma corrente. Quando o Walter Newman segurava aqui e o Newton encostava aqui. Esse potencial suficiente para produzir a corrente. Tudo bem? Estou indo bem devagar, para vocês terem os conceitos bem
fixados. Me entenderam? Então, nós vimos eletroscópio e nós estávamos falando da garrafa de Leyden, o primeiro capacitor. Falamos de geradores, falamos de capacitores. Falamos de experiências eletrostáticas. Muito bem. Quando a grande contribuição da garrafa de Leyden para o estudo da eletricidade foi o fato de você poder armazenar bastante carga. Porque aqui as cargas que se perderiam para o ar úmido, elas se perdem muito menos porque elas estão sendo atraídas pelas cargas de sinais opostos que estão na placa oposta. Esse aqui é um terminal, esse aqui é outro terminal. Podemos até terminar aqui, fazer um copo de metal por fora e uma haste de metal por dentro. Isso aqui seria um polo do capacitor, esse aqui é outro polo do capacitor. Hoje em dia, a gente simboliza o capacitor por uma placa, outra placa, com dois terminais. Tá? Esse é o símbolo do que a gente chama capacitor. Ele tem a capacidade de reter cargas elétricas. Se um lado fica positivo, o outro lado fica negativo. E essa diferença de cargas entre um lado e o outro retém as cargas sobre as placas. Quanto maior a placa, maior a capacidade de armazenar. Quanto maior a placa, maior a capacidade de armazenar. Certo? Entendem isso, né? Eu tenho uma área maior, se isso aqui é um disco ou um quadrado, eu tenho uma área maior onde mais cargas podem se acomodar. E a pergunta que eu faço, se a distância entre as placas é menor, a capacidade aqui e a capacidade aqui, desse C1 e desse C2, que tem o mesmo tamanho de placa, mas esse aqui tem as placas mais perto do que esse, qual deles é maior? Qual deles tem a maior capacidade de armazenamento? Esse ou é igual? O C1, certo? O C1? Porque tem menos, uma distância maior, as cargas tendem a ficar ali, certo? Estáticas. Ou não? Esse aqui seria maior que esse? É isso que você está dizendo? Acredito que sim. Acredito. Acredita que sim. Tá. Alguém tem uma opinião contrária ou igual? Esse foi o Alexandre ali? Tá me ouvindo? Sim. Pensando agora, né, eu acredito que seja o que está próximo, porque se eles estão próximos, o campo elétrico ele é mais forte, né, porque a distância entre os polos ali é menor, né, então se a gente tiver um bom semicondutor entre as duas placas, essa distância não vai importar muito, porque se acontecer isso que o Alexandre falou, de pular a carga para um lado e para o outro, na verdade a gente vai ter que queimar o capacitor, né? Então elas não podem acontecer isso. Então tem que ser um material que seja bem isolante. Então quanto mais próximo, acredito eu, com esses argumentos, que a gente vai ter um campo elétrico maior, portanto uma capacidade maior de atrair cargas, né? Considerando então os dois estão certos, considerando que isso aqui, esse gap aqui tem uma isolação suficientemente grande para que não haja transferência de uma carga de um lado para o outro, você faltou dar esse pressuposto. Eu estou pressupondo que isso aqui é um isolante suficientemente potente para não permitir passar corrente de um lado para o outro. Aí sim, cai na consideração que o ele fez. Se os dois estão mais perto,
ele falou que o campo elétrico é maior. Eu diria até de uma maneira mais simples. Se estão mais perto, a força é maior entre as cargas. A atração é maior entre as cargas. Por quê? Isso também descobriu Coulomb, né? Já um pouquinho mais para frente. Mas as pessoas tinham já essa noção. Que para você atrair um pedacinho de folha ou um pedacinho de papel, quando você atrita um bastão, você precisa chegar perto para que eles pulem. Se você significa que tem que chegar perto, quer dizer que a distância afeta a força entre as coisas. O que faz as coisas saírem do seu lugar é uma força, a força elétrica. Então, se eu preciso me aproximar muito para que esses papeizinhos que estavam em cima da mesa pulem, quer dizer que a distância altera a força. Então, quanto mais próximo uma carga está da outra, maior a força entre elas. Se maior a força entre elas, quanto mais próximo puser uma placa, mais presas as cargas estarão umas às outras. Então, eu consigo colocar mais carga, vamos dizer assim. Intuitivamente, é essa explicação. Então, o que a gente vai observar é que C2 vai ser maior que C1, dado que o isolamento aqui seja perfeito, que não haja fluxo de cargas entre uma placa e outra através do isolante que você tem aqui. Isso é uma camada isolante, pode ser ar, pode ser borracha, pode ser acrílico, você tem um isolante aqui. O capacitor ele sempre tem um isolante entre as placas, porque senão a carga flui de um lado para o outro. Os elétrons vão em direção à parte positiva. Esse isolante pode ser feito de vidro, de plástico, etc. Aqui era água e vidro. Isso aqui também é conhecido como dielétrico. Hoje, em termos modernos, isolante é conhecido como dielétrico. Professor, você pode abaixar um pouco a câmera? Oi? Você pode abaixar um pouco a câmera? Sim. Tá bom assim? Tá sim, obrigada. Tudo bem? Então, se eu aproximo as placas, eu vou ter uma força maior entre as cargas, quer dizer que eu posso colocar mais cargas aí, tá? Então, C2 maior que C1. Agora, e se em vez de ter essas duas placas desse tamanho, eu cortasse as placas no meio e ligasse assim uma na outra. O que vocês acham que aconteceria com o capacitor C2? O senhor diz em relação a C1 ou não? Oi? O senhor diz em relação a C1, em relação ao... Não. Em relação ao C2.0, vamos dizer assim, não em relação ao C1, não. Em relação ao que ele era antes, o C2 vai ficar... Se as placas aqui desse e desse, somadas com a placa desse e desse, tiverem o mesmo tamanho, o que você espera que o C2 aconteça com o C2? Acredito que seria indiferente. Acredito. Exatamente. Então, C2, eu posso dividir em dois capacitores, né, que tenham o mesmo tamanho de placa. Ou seja, se eu tinha esse daqui, e eu tinha dois capacitores menores, na hora que eu associo eles dessa forma, chamada ligação em paralelo, eu sou uma capacitância de C, vamos chamar isso aqui de C21, esse aqui de C22, tá? Isso ainda dá para enxergar aí, está ficando cada vez menor. O C2 vai ser a soma dos dois capacitores. Então, se eu quero aumentar a capacitância de um capacitor, basta ligar eles em paralelo. Isso aqui é chamado ligação em paralelo.
Depois eu explico o que é ligação em série. Posso apagar? Bom, já estou apagando, né? Bom, está tudo registrado no vídeo que está sendo gravado. Então, sabe o que eles fizeram? Eles começaram... Bom, isso aqui já armazenava bastante carga. Mas para ter mais carga, uma vez feito uma, vamos fazer duas, né? Então eu faço uma outra garrafa igual, por que não? Faço outra garrafa igual, por que não? Eu tenho três coisas que armazenam bastante carga. Se eu quiser armazenar mais carga ainda, o que eu faço? Eu tenho três garrafas, o que eu faço com elas? Vamos lá, alguém arrisca aí? Eu faço o que eu acabei de fazer com aqueles capacitores ali, né? Uma ligação em paralelo? Liga em paralelo, muito bem. Então, como é que eu ligo em paralelo? Eu tenho... Esse aqui é um capacitor. Esse aqui é um outro capacitor. C1, C2. E esse aqui é um capacitor C3. Não necessariamente eles são iguais. Essa garrafa aqui era menorzinha. Essa aqui era um pouco média e essa aqui era grande. C1, C2, C3. Se essa placa é ligada nessa e é ligada nessa, então eu tenho uma ligação em paralelo aqui. Quando eu ligo as placas de um lado, todas, vamos dizer assim, aqui estavam todas positivas, aqui eu tenho positivo, e todas negativas, eu uno essas placas e tenho uma carga, as cargas negativas aqui. Isso aqui é exatamente o que eu estava fazendo antes, quando eu peguei um capacitor, cortei ele no meio e liguei eles assim, ó. Tá? Não é a mesma coisa? Você gira 90 graus aqui, você vai ter isso daqui. Tudo bem? Eu tenho um aumento de área. Essa área aqui, que consegue armazenar X, somada com essa que consegue armazenar Y, com essa aqui que consegue armazenar Z, eu vou ter X mais Y mais Z, vou ter uma carga armazenada maior. E aqui embaixo também. A mesma carga, só que de sinal contrário. Tudo bem? Então isso é chamada associação em paralelo. Na prática, o que eu faço? Eu ligo os polos de um capacitor aqui, ó. Ligo esse aqui nesse aqui, saio com um fio aqui, e ligo esse aqui, e saio com um fio aqui. Bom, agora, meu amigo, se você quiser tomar um choque realmente grande, você encosta a mão aqui depois de carregar cada uma delas. Encostou uma mão aqui, outra aqui, pá, vai ter um choque. E eles faziam isso com, às vezes, dezenas de garrafas. Eles pegavam uma caixa. Aí a coisa começou a ficar divertida, né? Uma caixa grande e enchiam dessas garrafas. Está enxergando aqui, né? Imagina várias dessas garrafas, todas elas dentro de uma caixa. Às vezes eles faziam um fundo metálico, porque aí, se você fizer um apoio metálico aqui embaixo, um fio, pronto. Então, todas elas ligadas embaixo, aqui elas descem aqui dentro, né? Cada uma desce aqui dentro, e aqui cada uma tem a sua ponta aqui. Não sei se está dando para enxergar aí. Cada um tem a sua bolinha aqui em cima, aí pego e ligo todas elas entre si, tem uma malha de ligação aqui e sai com um fio só aqui, um outro aqui da base de todas elas. Cara, isso aqui é um monstro, né? Chamado banco de capacitores.
que já nessa época, 1740, 1750, o pessoal já tinha disponível isso, a partir de 1745. Certo? Uau, esse negócio armazena. E o interessante é que, ao invés da haste de vidro que você eletriza e com o tempo ele vai perdendo a sua carga para a umidade local, aqui já é difícil de perder porque a carga negativa atrai positiva, então a força de atração mantém elas coesas, juntas. Então ela já não perde facilmente sua carga e você vai pondo mais carga, ele vai aumentando, chega uma hora que, vamos dizer, ele enche de carga e você não consegue mais colocar mais carga. Porque começa a ficar uma concentração muito grande de carga. Isso aqui já não admite. Isso aqui, quer dizer, cada capacitor tem uma capacitância, tem uma capacidade de armazenamento. Chega uma hora que é que nem caixa d'água. Encheu a caixa d'água, acabou. Não dá para você pôr mais, que as cargas não ficam mais aqui dentro. Então, a mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui, cada um com o seu volume de água, vamos dizer assim, volume de cargas a ser armazenado. Mas na hora que você liga várias caixas d'água, a sua capacidade aumentou demais. E você está com muito mais água, com muito mais carga disponível. Na hora que você derramar essa água, vai ser uma inundação. Quando você curto-circuitar aqui, vai ser uma corrente elétrica grande. Até então, até os primeiros geradores, antes dos primeiros geradores, o que você conseguia produzir de carga era muito pouco. Tá? Era tritar isso aqui na lã, no casaco, e isso aqui ficava eletrizado, durava um pouquinho, nem choque eu acho que daria para dar. Na hora que você tem os primeiros geradores eletrostáticos, você está girando a máquina, ou seja, você produz energia mecânica vira energia elétrica, você precisa fazer um trabalho, gastar uma energia para separar as cargas. Você consegue, enquanto está girando, produzir carga. Então, eu estou girando aqui, está produzindo carga, vem uma pessoa que encosta, pá, toma um choque. E fica por isso mesmo. Só que a capacidade de carga sobre essa superfície aqui do gerador é sempre pequena. O que turbina a história da eletricidade? A garrafa de lime. Porque aqui eu consigo armazenar bastante carga. Isso aqui era considerado um pingo de água, né, na sua cabeça. Isso aqui é quase um copo de água na sua cabeça. Isso aqui é uma caixa d'água, um volume enorme, uma cachoeira de cargas elétricas, de água, de cargas elétricas, usando essa analogia água para eletricidade, que derrama sobre você. Então, esse aqui faz cócega, nem isso. Esse aqui faz cócega, esse aqui pode matar. Então, a associação desses capacitores começou a ficar bem perigosa. Tá? Se eu pego um banco de capacitores desse aqui, encosto uma mão aqui e outra mão aqui, as cargas negativas de um lado, positivas do outro, elas querem se encontrar. E elas vão se encontrar através de um circuito, que é o meu peito, passando pelo meu coração. Na hora que passa pelo meu coração, pode ter parada cardíaca. Agora, mesmo que eu curto-circuite isso daqui, e saia uma faísca aqui, sempre a duração vai ser pequena, em comparação com o que a gente está vendo de corrente circular aqui pelos nossos computadores que estão ligados, a luz elétrica que está sendo utilizada. Então, mesmo fazendo associação de capacitores, a energia envolvida não é tão grande quanto a que a gente tem hoje disponível na rede elétrica. Porque você tem uma grande carga, você vai ter uma grande corrente, mas por um tempo pequeno. Isso aqui vai ser um pulso grande de corrente, mas que dura pouco tempo. Um choque vai durar um milissegundo, milésimos de segundo, ou menos que isso. Só que já é uma grande corrente comparada com as anteriores. E mesmo que seja por curta duração, ele pode ser suficiente para
para te parar o coração. Tá? Então, isso aqui começou a ficar interessante. Através da garrafa de Line, as pessoas começaram a entender muito bem a eletricidade, porque eu conseguia armazenar para quando eu quisesse usar. É como se um reservatório que ficava durava bastante mais do que esses geradores, porque precisava ficar girando constantemente a máquina. Aqui não. Eu carrego, posso usar isso aqui 10 minutos depois, ainda está carregado. No dia seguinte, capaz de ter descarregado. E o fato de poder associá-los em paralelo, aumentando a capacitância. Aqui eu tinha uma placa, né? Eu junto com a placa do outro, e junto com a placa do outro, e junto com a placa do outro, eu tenho uma placa enorme, né? Porque eu fui juntando vários. É como se estendesse a placa de cima para a placa de baixo, pela associação em paralelo. Essa superfície com essa superfície com essa. Isso vai aumentando a capacitância, que era C1, C2 mais C3, vira C igual a C1 mais C2 mais C3 mais CN. Tá? E aqui eu tenho uma grande capacidade de armazenamento. Isso permitiu grandes experimentos. Esses bancos de capacitores que já eram criados nessa época aqui, 1800, eles também faziam a diversão de muita gente. Você carregava cada uma dessas garrafas com geradores, põe uma garrafa, gira a máquina, carregou. Pega a outra garrafa, gira a máquina, carregou. Ou põe todas juntas e carrega todas de uma vez. Aí o que eles faziam? Uma pessoa sozinha tomar esse choque aqui seria demais. Então eles faziam o seguinte, eles pegavam o capacitorzão lá, né? O grande capacitor que é meu banco de capacitor, a soma de vários, né? Soma de vários capacitores. E eu ponho uma pessoa aqui e outra aqui, dando a mão. Essa aqui dá a mão para essa. Não dá para ver, professor. Não está vendo, né? Lá vai. Boa, bem lembrado. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso vai. E aqui é a mesma coisa. Eu posso fazer isso com várias pessoas. Ligar. Quando esse cara encostar o dedo, a mão naquele outro, o que acontece com o pessoal? Todos recebem uma grande descarga elétrica que passa pelo corpo de todos, todo mundo pula. Então isso se fazia realmente. Acho que a maior experiência foi feita no mosteiro com 400 monges, todos eles pulando na hora de encostarem num grande banco de capacitores que tinham feito. Né? Então essas experiências eram feitas para a diversão de muitos e para o entendimento também de vários, né? com a eletricidade nessa época. Tudo funcionava assim, com essas garrafas de Line, com o armazenamento das cargas, surgem os primeiros cálculos também de força entre cargas. As pessoas tinham um controle muito maior da eletricidade. Um exemplo disso, brilhante, foi um francês chamado Charles Coulomb. Ele começou o primeiro estudo quantitativo da eletricidade. Em
1785. Ele começa a perceber que existia uma força entre as cargas, uma força elétrica, entre as cargas que era proporcional à carga de um corpo vezes a carga do outro corpo dividido pela distância. O que está faltando aí? Sim. Professor, é o quadrado, não é? A distância. Distância ao quadrado. Tá? Como é que ele fazia isso? Eu pego um corpo, como é que ele media a carga de um e a carga de outro? Esse cara é um gênio, porque ele conseguia fazer isso de uma maneira muito simples. Havia alguma maneira de medir a carga do corpo? Não. Até hoje é difícil um chamado coulommeter, né? Coulomb, eu não sei em português como é que chama, coulommeter, um medidor de carga, que a unidade de carga veio depois em homenagem a ele, né? Que é o Coulomb. Olha só a ideia do Coulomb. Ele fazia o seguinte: ele carregava um corpo, uma carga aqui, uma esfera isolada por um bastão de vidro, por exemplo. Sempre que você queria fazer experiência com eletricidade, você tinha que usar um isolante. Tá? Então, podia ser vidro, podia ser... Acho que o vidro era o mais comum. Eles percebiam que por vidro não passava a carga elétrica. Então, se eu segurasse no vidro, tendo uma esfera de metal, eles sabiam já que o metal conduzia, né? Isso vem lá do Stephen Gray. O metal conduz. E o metal passa a sua carga para outros corpos. Então, o que ele fazia? Ele carregava uma esfera com carga K, que ele não sabe qual é o valor. Carregava essa esfera aqui. Tá? Na hora que carregava essa esfera, ele encostava essa esfera numa outra exatamente igual, que estava descarregada. Eu encosto o dedo aqui, na hora que você encostou o dedo no metal, ele descarrega em você, a carga fica zerada. O que eu faço? Os dois têm o mesmo raio, o mesmo tamanho. Então, encostava uma na outra, qual que é o resultado final? O que vocês esperam? Qual é a carga que vai estar aqui? Fala, Gabriel. Eu coloquei Q aqui. Certo. Vai estar em equilíbrio, né? Se os dois têm a mesma quantidade de carga, vai estar em equilíbrio após essa encostão. Tá. Com cargas opostas. Então, se eu coloquei carga nessa, esse aqui estava zerado, na hora que eu encosto uma na outra... Ah, tá. Aí é metade. Ok. Encostei uma na outra e separei. Isso. E vou ter Q sobre 2 aqui. Metade. Ok. Q sobre 2 aqui, certo? Por quê? Porque conservação de carga. Eu não crio carga, eu transfiro. Isso aqui tinha carga aqui, tinha zero. A soma aqui é quanto? Q. Encostei uma na outra. Metal é condutor. As cargas elétricas não gostam de ficar perto de outras cargas elétricas do mesmo sinal. Se isso aqui é negativo, os elétrons que estão aqui sobrando, metade passa para lá. Porque quanto mais distantes um do outro, melhor. Elétron repele elétron, carga positiva repele carga positiva, de mesmo sinal se repele. Então essas cargas que estão aqui todas na mesma superfície estão loucas para se afastar uma da outra. Encostou aqui, tem um caminho, passou metade para cá, você espera o quê? Carga sobre 2 aqui, carga sobre 2, ok? Então, sim. daí você... eu achei que... eu tinha achado que elas estavam com cargas opostas e tal, mas uma estava zerada, né? Uma estava neutra. Isso. Eu não sei qual carga que eu estou pondo aqui, se é positiva ou negativa. Eu pus uma carga aqui. Eu sei que aqui não tinha nada. Seja positiva, seja negativa,
sei que quando eu encostar uma na outra, se as esferas são do mesmo tamanho, eu espero que metade fique em cada uma quando eu separo as duas. Tudo bem? Então, ele carregava isso aqui no gerador. Chegava com outra esfera, encostava uma na outra. E aí deixava essas esferas soltas. Vamos dizer que isso aqui tivesse, em vez de estar com um cabo de isolante de vidro, elas estivessem penduradas, vai? Melhor, né? Pendura essa daqui, aproxima uma da outra. Essa aqui está pendurada, essa aqui está pendurada. O que eu vou observar é uma força de repulsão iguais, né? Porque ação e reação. Essa força aqui, conhecendo a distância, eu posso começar a brincar com isso. Tá? Eu sei que para essa distância eu tenho uma força. Essa força, como é que você mede? Então, naquela época, já tinha sido inventado um sistema muito interessante de medir força em objetos, que era um pêndulo de torção. Você põe uma esfera aqui, pendurados num fio, uma haste metálica aqui. E aí, o que eu faço? Eu aproximo. Eu ponho até tem gente que põe até um espelho aqui e uma luz. A luz reflete aqui. Ou um ponteirinho que gira. Ou se você tem luz, essa luz bate aqui. Quando essa haste gira, a luz mexe aqui num visor que eu tenho aqui. Então, é um sistema muito sensível, chamado pêndulo de torção. Muito sensível para medir forças muito pequenas, porque girou um pouquinho, você já está vendo que está tendo alguma força dessa esfera sobre alguma coisa que você está se aproximando dela. Até, naquela época, um cientista chamado Cavendish, essa é outra história, ele usa esse pêndulo para medir a força gravitacional. E até hoje é usado isso daqui. Bom, essa força eu posso medir com esses aparelhos aqui que já existiam na época, e uma força bem pequenininha, mas eu percebia que eu tinha que Q sobre 2 vezes, ele percebeu que Q sobre 2 sobre V sobre 2 dividido por D ao quadrado, que ele conseguia medir a distância, dava uma força. Ele podia alterar a distância e ver como é que essa força se comporta com diferentes distâncias. E como é que faz para ele alterar essa carga de novo? E com isso a gente termina a aula. Eu tenho um compromisso também agora. Como é que eu faço para mudar essa carga de novo? Basta pegar uma dessas esferas e conectar numa esfera descarregada, do mesmo tamanho. Então, eu elimino essa daqui, ou eu descarrego essa daqui, ó. Vamos descarregar essa daqui? Descarreguei. Encostei o dedo aqui, descarregou. Essa ficou zero. Aí eu venho e encosto as duas. O que vai acontecer? Essa carga que era Q sobre 2 vai virar Q sobre 4. E aí eu vejo qual que é a força de Q sobre 4 vezes Q sobre 4. Eu vejo que a força diminuiu. Diminuiu por, se aqui é metade, diminuiu por 1/4. Metade, dá meio vezes meio, a força caiu 4 vezes. E quando a distância aumenta ou diminui, a força cai com o inverso. Aumenta ou diminui com o inverso da distância. Então foi assim que Coulomb achou a sua própria lei, que hoje a gente chama de lei de Coulomb. E o resto eu conto na próxima aula. Tudo bem? Alguma dúvida? Nada? Tudo certo. Fala. Tudo certo? Muito bem. Então,
Se alguma parte ficou obscura, depois eu disponibilizo a gravação para vocês escutarem de novo. Tá? Ou quiserem mandar dúvidas no grupo, também podem mandar. Eu acabei não deu tempo de dizer quais são os truques para aprender bem eletromagnetismo. Me lembra de fazer isso na próxima aula. Vou dizer quais são os elementos que você precisa ter conhecimento para ir bem nesse curso. Tá bom? Em termos de cálculo e geometria, etc. Beleza. Mundo quieto aí? Posso encerrar? Professor, o senhor vai recomendar as aulas do Walter Levin? Já pode começar assistindo as iniciais? Já pode assistir do 1 até o final. Quanto mais você assistir, melhor. Não tem restrição, não tem contraindicação. Vai assistindo. Não precisa esperar eu chegar nelas, não. Assiste na medida que vocês quiserem, na velocidade que quiserem. Quiser assistir 3 vezes a mesma aula, dar um replay, assistir de novo, passar em câmera lenta, faça o que vocês quiserem. Eu vou seguir o caminho que ele seguiu e explicar coisas que ele não explicou e reforçar coisas que ele não deu tempo de reforçar, tá ok? Como eu fiz hoje. Hoje eu não falei nada do que ele não tenha falado, mas eu fui muito em detalhes que ele não dá tempo de abordar numa aula de demonstração. Tudo bem? Ok. Obrigado, professor. Valeu, pessoal. Até a próxima quinta. Podem assistindo as aulas, tá? Assistindo as que vocês conseguirem assistir sem restrição, tá? E procurem entender o inglês dele, que é muito claro. Tudo bem. Fala. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.